Ainda na citação do Rogério Marinho, ele diz o seguinte, aqui na parte do Fernando Haddad, vamos voltar para ficar uma leitura certinha. Seguindo aqui nas aspas dele, preso em 2018, Lula recebeu centenas de visitas e manteve interlocução política com seus aliados, inclusive Fernando Haddad. Durante a campanha eleitoral, manifestou-se publicamente por cartas, chegando a pedir votos para o candidato que o substituiu. Fecha aspas. Aí vem o advogado do Flávio, que manifestou o seguinte, abre aspas, a decisão é ilegal e inconstitucional. Vale lembrar que o Flávio Bolsonaro é também advogado do seu pai. A proibição de contato viola, portanto, o direito que o advogado tem de se comunicar com o seu representado. Fecha aspas. Reinaldo. Ah, Reinaldê. Ô, Reinaldê. Olha, não é Reinaldo por pouco, né? Isso quer dizer que bateu na trave em vez de fazer gol. Mas uma coisa do TP. Eu dou para TP, porque para mim seria absolutamente impossível. Né? Eu não consigo. TP e ponto. Eu sou um velho muito rebelde para isso. E também suas cabeças. Talvez eu não consiga. Não consigo. Natália, eu vou deixar a questão do Rogério Marinho, porque na próxima vamos falar largamente sobre a questão do Lula. Eu vou para o Reinaldê. Reinaldê, responde para o Reinaldão. Reinaldê, responde para o Reinaldão aqui. Fala com o tio aqui, Reinaldo. Ô, Reinaldê, fala com o Reinaldão. Ô, Reinaldê, o Flávio é advogado do Bolsonaro para poder cuidar da sua candidatura, querido? Hein? Quando um advogado vai para uma audiência com um cliente, ele vai cuidar, Reinaldê, dos seus próprios interesses, dos seus interesses pessoais? Ele vai cuidar dos seus interesses eleitorais? É isso, Reinaldê. Hein? Existe na OAB algum fundamento que justifique isso? Então, o advogado vai lá e diz assim, bom, agora estou aqui com o meu cliente, cuidando das minhas questões pessoais. Estou aqui com o meu cliente para desrespeitar decisão judicial. Não, que prerrogativa... Ô, Reinaldê, responde para o Reinaldão. Aquela carta que o Bolsonaro fez, aquilo trata de prerrogativa de profissional? É uma prerrogativa profissional o advogado está a disputar eleição? Hein, Reinaldê? Conta pro tio. E você sabe que você está falando uma besteira, o que é muito interessante, porque, evidentemente, não é essas tocas. Né? Então, ele não está, ele tá dizendo uma tolice. Né? Agora, tem o direito de dizer tolices, a gente só não pode cair nas tolices, aí é outro papo. Né? Então... Não, absolutamente não tem a ver com prerrogativa profissional. Porque senão, daqui a pouco, querido, advogados, sei lá, do crime organizado, não estou comparando. Né? Não estou comparando. Mas daqui a pouco os advogados que atuam para aqueles que estão presos, são ligados ao crime organizado, vão lá cuidar também dos seus interesses junto com os seus representados do PCC, do Comando Vermelho. De novo, né? A gente deixaria de ter uma ordem de advogados e a gente passaria a ter uma ordem de criminosos. E a advocacia é séria demais, senhor, para se confundir com isso. Né? O senhor está errado, obviamente. Mas também reconheça o seu direito, tem que falar, né? Enfim, tá aí. Afinal, muito bem pago para isso, mas eu não preciso cair nessa conversa, não preciso cair nessa lábia. Né? Agora, quanto àquilo que disse o Rogério Marinho, agora a gente vai ter que, então, comparar com a situação do Lula, porque a imprensa também andou fazendo isso e andou falando besteira. Quer dizer, a imprensa. Pessoas da imprensa. Porque há os que falam besteira e há os que, como Natália e eu, só falam coisas santas, belas e justas. Não é isso? Exatamente. Às vezes nem tão belas assim, né? Porque o noticiário, os fatos, como você estava muito bem pontuando antes,
não nos permitem, mas com certeza muito verificadas. Mas aí, Natália, Reinaldo, teu conceito da arte do belo horrível, né? A arte, com frequência, produz coisas belíssimas a partir de coisas horríveis, né? Os irmãos Karamazov contam uma história horrorosa e, na verdade, é profundamente belo, né? Então, é o belo horrível, né? É bem verdade que essa gente é só horrível, mas de qualquer maneira... Perfeito, sim. Me lembra um pouco do clown também, né? Do palhaço, que ele guarda aquela... Ele é uma figura depressiva, triste, mas na verdade ele faz os outros rirem pra gente não ver a realidade ali no fundo, né? Exato. Enfim, tá vendo como a gente fala de uma monte de coisa aqui, o Reinaldo? Exatamente. Vamos continuar falando, claro, sobre todas essas questões, porque tem uma outra que a gente falou muito aqui ontem, Reinaldo, que você trouxe primeiro todo mundo e a gente vai optar aqui por um procedimento que certamente tem um caráter didático. A gente vai explicar as coisas na base das perguntas e respostas. Então vamos lá, Reinaldo, a primeira, hein? Lula realmente tinha redes sociais em seu nome. Por que Jair Bolsonaro não tem? Jair Bolsonaro não tem redes sociais em seu nome. Bom, em primeiro lugar, o Lula estava em regime fechado e o Lula não pleiteou prisão domiciliar humanitária. 2. Proibição de acesso às redes sociais não fazia parte das penas impostas ao Lula. Pela simples e óbvia razão de que o Lula não estava desafiando o Estado de Direito. Ele aceitou a condenação dele. Aceitar a condenação, presta atenção, ele recorreu. O Lula não ficou dizendo que a justiça era ilegítima. Enfrentou Moro, criticou Moro, atacou Moro. Veja, ninguém é obrigado a gostar de decisão judicial. Mas decisão judicial se cumpre. E o Lula cumpriu. Né? O Lula não usou as redes sociais para desestabilizar o regime democrático, não usou as redes sociais para tentar dar golpe de Estado. Essa pena não lhe foi imposta. De qualquer maneira, né, ele exerceu a sua pena em regime fechado. Ele não pediu prisão domiciliar com tornozeleira. Eu até usei uma imagem, eu falei que eu não era pombo para usar anel na perna. A prisão domiciliar foi oferecida ao Lula. Ele recusou. Ele não quis. Deixa uma observação, vocês podem estar ouvindo um barulho ao fundo, está tendo uma reforma no meu prédio. Né? E existe o famoso martelete, que fica fazendo esse sonzinho assim, né? Tem dia que é menos audível. Hoje o diabo está no comando e está bastante audível. Né? Então, são coisas absolutamente distintas. Né? O Lula não tinha essa restrição e o Lula não pediu para que as condições de sua pena fossem minoradas, do exercício da pena, em troca de medidas cautelares, porque, afinal de contas, elas existem. São coisas absolutamente diferentes. Vamos para mais uma pergunta, Reinaldo. O Lula escrevia mensagens que eram divulgadas pelos seguidores dele. Mas é a mesma situação de agora do Jair Bolsonaro? Não também. Porque, atenção, de novo, ele estava em regime fechado, não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Em tese, o Bolsonaro também não tem, mas né, até parece que alguém proíbe o Bolsonaro de pegar um celular. Não é? E não havia histórico nenhum
porque isso está no despacho do Alexandre também, não havia histórico no Lula de desrespeito à decisão judicial. O Bolsonaro, ademais, não é a primeira vez que faz isso. O que aconteceu com o Lula? O Lula foi condenado, sem prova, diz. Sem prova, porque o meu desafio permanece. Dizer em que página daquela sentença pavorosa do Moro tem as provas contra o Lula. E ninguém é capaz de me responder, nem ele, porque não tem. Mas, de qualquer modo, foi condenado sem prova, ficou 580 dias lá e foi recorrer à justiça. E não desrespeitou decisão judicial nenhuma vez. Não há uma miserável vez que ele tenha desrespeitado a decisão judicial. Nesse caso, né, o desrespeito, eu diria, é permanente. Né? Eu dei aula durante 10 anos e dar aula, o fundamento de dar aula, o fundamento de a gente falar com pessoas que estão dispostas ali a ouvir o que você tem a dizer, é fazer distinções. A natureza do aprendizado é a distinção. É aprender que isso é diferente daquilo. E cada coisa na sua complexidade. Esse negócio de tudo é a mesma coisa, parece meu avô lá do interior, que quando alguém dizia para ele, as coisas são assim mesmo, ele dizia, assim mesmo é vaca no pasto. Que a vaca é assim mesmo sempre. Ela pasta, olha, olha. Né? Não, a natureza do aprendizado, a graça da vida e a realidade e a complexidade da vida está nas distinções, está nas diferenças. Então, quando vem puxar essa história, é a mesma coisa, foi muito parecido. Primeiro que o muito parecido já não é a mesma coisa. Eu venho da área de linguagem, de língua e tal, eu costumo dizer assim, nem sinônimo a rigor existe, viu, Natália? Porque se as palavras quisessem dizer rigorosamente a mesma coisa, só haveria uma. Mesmo quando você fala de sinônimo, você vai buscar a origem da palavra, a etimologia é outra. Né? E mesmo de uma língua para outra, então, nem se fala. Né? Muitas vezes a diferença entre nós chamamos celular de celular e o outro chama de o telefone, sei lá o quê, que é de outra natureza, remete a uma outra coisa. Né? Francês chama quem conduz carro de chofé, isso indica uma coisa. Nós chamamos de motorista, isso indica outra. Né? Então não existe a mesma coisa. O Lula, a situação do Lula é completamente diferente da situação do Bolsonaro. Querer comparar é fazer mau exercício do direito e mau exercício do jornalismo.